falar também sobre este tema. Junta-se a nós a Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública. Muito bom dia, Cristina. Bom dia. Partilha deste receio que Mário Nogueira falou ainda agora, de que estas promessas que foram feitas pelo Governo agora não se cumpram, também ainda no seguimento das declarações do Ministro das Finanças sobre as contas públicas, que afinal não estarão tão bem assim? Sim. Bom dia, André. Bom dia, Rita. Agradeço desde já o convite. Exatamente. Nós, Missão Escola Pública, ficámos bastante apreensivos quando, na semana passada, ouvimos no Parlamento, portanto, o Ministro das Finanças referir que a recuperação teria lugar apenas em 2025. Preocupação até que nos levou a enviar de imediato um comunicado em forma de apelo aos sindicatos para que hoje tivessem apresentado à mesa de negociações com uma proposta única. Ou seja, para evitar o prolongar das negociações, termos hoje já, por parte de todos os sindicatos, uma proposta única apresentada, portanto, ao Ministro. Nós entendemos que as negociações têm de ser o mais rápido possível, até com atas públicas, para nós também percebermos o que é que se está a passar e quais as intenções, de facto, deste Governo. Nós verificámos ontem, portanto, com o discurso relativamente ao déficit, que neste momento parece existir, e ficámos também preocupados, temos receio que seja referido que não existe valor para a recuperação. Ora, nós entendemos que o Governo, que está em funções há tão pouco tempo, está numa situação muito delicada, até como vimos ontem, relativamente, portanto, à aprovação da abolição das escudos. Portanto, tem de tomar medidas que mostrem a quem votou neles que, de facto, querem cumprir as promessas. E relativamente ao tempo de serviço dos professores, ele foi apontado como uma bandeira. Portanto, estamos a contar que ele tenha lugar. Além de ter lugar de forma imediata, portanto, a primeira tranche deverá ser apresentada já para este ano civil, portanto, em 2024. Nós entendemos que no início de setembro já deveria estar a ser contabilizado. Entendemos que nesta primeira negociação deveria já sair, portanto, o valor a ser indicado para esta tranche, uma vez que as propostas apresentadas pelos sindicatos rondam os 30%, nós entendemos que para já nunca deveriam aceitar os sindicatos uma proposta com menos de 30%. E se hoje começarem a ouvir do Ministério que não existe verba, que não existe possibilidade de recuperação, os sindicatos deverão, portanto, levantar-se da mesa das negociações e mostrar também aqui dignidade perante uma classe que tem vindo a ser humilhada há tanto tempo e que agora, em início, de facto, de um novo governo, de uma nova legislatura, começamos a ver aqui algumas reticências, ainda que não tenhamos ainda ouvido o Ministro da Educação a falar sobre tal. As últimas declarações que temos foram aquelas que saíram da última reunião e onde indica, de facto, a recuperação ainda para este ano. Veremos o que vai acontecer. Não sabemos qual será a proposta do Governo. Como ouvimos Mário Nogueira dizer, essa proposta ainda não foi enviada aos sindicatos e, portanto, nós também não a conhecemos. Ninguém a conhece para além do Ministério. O que lhe pergunto é, Cristina, com tudo o que me está a dizer, com todos esses receios, vê a porta aberta para mais um ano letivo, ainda neste, quiçá, de convulsão nas escolas? Sim, se de facto as negociações que iniciam hoje se mostrarem, portanto, em linha com o que vinha a acontecer nos últimos anos, portanto, nós vamos entender que os protestos estão presentes. Aliás, no nosso comunicado indicámos justamente isso. Se nós, em 60 dias, não encontrarmos, de facto, um compromisso por escrito do Ministério relativamente ao tempo e à forma como a recuperação vai ter lugar, nós, Missão Escola Pública, também vamos começar com os protestos. Lembramos que, relativamente à recuperação do tempo de serviço, já Fernando Medina havia indicado cerca de 330 milhões já o ano passado. Portanto, neste momento já não é um valor desta grandeza, até porque este é um valor do impacto total. Como Mário Nogueira falou há pouco, neste momento estamos a falar de uma primeira tranche e nós entendemos que, de facto, é possível, o impacto não diz respeito aos valores que estão, até porque, e eu trago aqui um gráfico comigo, mostra que se neste momento a recuperação do tempo de serviço tivesse lugar, de facto iria existir aqui um aumento, mas rapidamente ele iria ser acomodado. E porquê? Porque nós temos neste momento um número de reformas recorde e, portanto... Grande parte desses professores que vão recuperar este tempo de serviço estão perto desse tempo. Sim, ainda que também nós, Missão Escola Pública, entendemos que esses professores também têm de ver esse tempo de alguma forma contabilizado. No entanto, ao contrário do que foi dito também pelo anterior Governo, que o que não é pago neste momento em salários depois
depois é pago nas reformas. Nós verificamos que isso não é verdade, até porque estivemos aqui numa parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes Escolares, que indica que fez um estudo, este estudo da ANDE, que também já foi apresentado o ano passado e que ontem, em conversação, chegámos aqui também a algumas conclusões. Por exemplo, no impacto que o aumento salarial iria ter nas reformas, tendo em conta que neste momento as reformas são contabilizadas, o valor da reforma, ao longo de toda a carreira contributiva. Ou seja, um professor que tem um aumento agora que se vai refletir durante 2 ou 3 anos, não vai ter um impacto na sua reforma. Temos aqui também um gráfico que mostra justamente isso. Portanto, o impacto agora seria mínimo. Portanto, entendemos que não existem aqui quaisquer desculpas para que o tempo de serviço não seja contabilizado. E já agora, se me derem a oportunidade, existem 2 pontos muito importantes também para esclarecer e que começam a surgir nesta altura, nomeadamente no que diz respeito às restantes carreiras, portanto especiais, tendo em conta que as gerais já têm todo o tempo de serviço contabilizado, mas no que diz respeito às carreiras gerais e ao facto de ter de haver uma equidade, nós lembramos que os enfermeiros, por exemplo, já têm todo o seu tempo de serviço contabilizado e com retroativos, o que os professores não estão a pedir, e na altura ninguém falou em equidade. Também os magistrados tiveram um aumento no seu subsídio de compensação e na altura não se falou dos professores. E se existe de facto uma preocupação relativamente à equidade, ela deverá ser pensada relativamente aos colegas, por exemplo, dos Açores, que têm todo o seu tempo de serviço contabilizado. É aqui que o Governo se deve centrar, é aqui de facto que nós precisamos de equidade e de igualdade entre o que está a acontecer nos Açores e o que deverá acontecer no continente. Esperamos, Cristina Mota, para perceber também qual é essa proposta que será apresentada pelo Governo e como vai decorrer esta segunda reunião negocial. Muito obrigada. Bom dia, Cristina. Obrigada.